texto no nosso culto, o livro de Josué, no capítulo 1, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos teus filhos. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou ter dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. Irmãos, a história de Josué é uma história muito complicada, porque Josué, ele tem uma missão difícil demais. Por quê, irmãos? Porque a principal missão de Josué é substituir o seu líder. A principal missão de Josué é substituir alguém que estava na mente do povo e no coração do povo de forma forte. Se você observar bem, quem foi o primeiro pastor dessa igreja aqui do Pinho? Se não me engano, foi quem? José Amaral. Depois de Amaral, lembra quem foi? O primeiro foi Amaral e Genivaldo Ferreira. Genivaldo Ferreira. Como é o nome dele, Joca? Egídio. Observe, 23 anos da igreja e o nome dos primeiros dirigentes ainda está na memória da igreja. A igreja ainda lembra. Se vacilar, ainda tem irmãos aqui que lembram de mensagem que eles pregaram na igreja. Então, ou seja, substituir alguém que teve um legado poderoso não é fácil. Substituir Moisés é a maior prova de luta que alguém poderia passar, porque não tinha como falar de Moisés. Moisés, desde o primeiro dia que Moisés se dispôs a servir a Deus em propósito da sua missão, Moisés seguiu. Moisés pode ter cometido as falhas dele, mas Deus nunca deixou de falar com Moisés face a face com ele. Pense que Moisés entra no Egito, demonstra grandes sinais de poder de um Deus sem nome, que não poderia ser visto, que não poderia ser tocado. Moisés entra no Egito representando um Deus que só se falava dele, só uma nação. E a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Observe que quando Miriam, que era irmã de Moisés, tentou questionar por que é que Deus só fala com Moisés, quando Arão questionou, Deus falou para eles: venham, porque se houver profeta no meio de vocês, eu falo. Mas para Moisés, eu falo face a face. Pense o que é substituir Moisés. Moisés está no coração do povo. Está no coração. Pode entrar aqui outro pastor. Como irá substituir o legado que o pastor José Valdo deixou nessa igreja? Conseguiu fazer uma obra grandiosa nessa igreja. Todos que aqui entraram vão lembrar da trajetória de José Valdo dentro. Ou seja, substituir essas pessoas não é fácil. Moisés, a Bíblia fala que Moisés, ele chega no Egito e faz os egípcios compreender o poder de um Deus poderoso.
Moisés sai do Egito com o povo temendo, com as pernas tremendo. Quando Moisés sai do Egito, Faraó, seu povo, seu palácio, sua corte está com as pernas tremendo. Vai embora, porque sobre vocês há um Deus terrível. E a Bíblia fala que Moisés liderou o povo perante o deserto de um modo surpreendente. Deus falava com Moisés assim: Moisés, você não precisa se preocupar com nada. Não se preocupe com pão, não se preocupe com carne, não se preocupe com proteção, apenas com a minha presença no seu meio. Não tinha como questionar uma nação representada por um Deus guiada na direção de Deus através de um homem. Moisés tinha uma trajetória forte. A Bíblia fala que no último dia de Moisés na terra, o último dia que Moisés pisou na terra, Deus falou para ele: venha cá, suba no monte, venha para o monte, que eu preciso falar com você. Deus fala com Moisés até o último dia de vida de Moisés. Quando Moisés morre, quando Deus tira Moisés da terra, é porque a gente compreenda isso, irmão. Por mais intimidade com Deus que você tiver, por maior que seja a obra de Deus que Deus colocou nas suas mãos, quando chegar o dia de você morrer, não tem jeito, você vai morrer. Quando chegar o dia de Jesus te levar, não tem jeito, você vai. Mas uma coisa eu sei: nenhuma flecha, nenhuma faca, nenhuma lança, nenhuma bala tiraria Moisés da terra antes que Deus determinasse. Por isso, ninguém pode matar você, matar sua família, matar um dos seus, se Deus não permitir no céu. É por isso que as pessoas às vezes têm que colocar isso no coração e ter essa ânsia de viver, de fazer a obra, de compreender que só vai morrer se Deus permitir. Tem pessoas que ainda não se libertou das prisões do Covid, com medo de morrer ainda, e Deus só morre no dia que Deus quiser. Mas Moisés morre, irmão. E a Bíblia fala que o povo não queria se desapegar de Moisés. O povo procurou Moisés imundo durante 30 dias. E Deus já tinha colocado um substituto para substituir Josué, para substituir Moisés. Deus chama Josué para substituir Moisés. E o povo está procurando Moisés no monte. O povo está procurando Moisés nos montes. E Deus dizendo: já coloquei Josué. Agora imagine Josué substituir Moisés. Imagine Josué ter que substituir um homem como Moisés. Aí a gente vai dizer assim: não é fácil, Deus está com Moisés. Quando você vai pregar na igreja, que sentado atrás de você está o pastor presidente, você fica temeroso do que vai dizer. Se você for pregar, se você for cantar um hino de Cassiano, que está sentado atrás de você, você vai ficar com medo de entoar aquele hino. Jesus gosta tanto de Jéssica Filho, mas não, se você tocar, não vai cantar, ser o cantor oficial do culto, e Jéssica Filho sentado atrás de você para ouvir louvar. Ou seja, se para um homem comum a gente já tomba, imagine para alguém que fez uma grandeza. Mas uma coisa Deus deixou bem claro a Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O que é que Deus está dizendo a Josué? Moisés era o vaso, o Deus sou eu.
aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Que é que Deus está dizendo a Josué? Josué, não se preocupe, só fique no meu caminho, só sirva a mim. Josué, igualmente a Moisés, igualmente a mim e a você, pode cometer falhas, pode cometer erros. Josué, como Moisés, igualmente a mim e a você, pode se decepcionar com pessoas, com projetos, com trabalhos. Mas uma coisa Josué tinha, uma coisa Moisés tinha, e uma coisa eu e você temos que ter: nunca deixar que as minhas falhas e as suas falhas façam esquecer de quem você está servindo. Por isso Deus se agradava de Davi. Davi pecou, Davi caiu, Davi falhou, Davi decepcionou pessoas, mas ninguém viu dizer que Davi dobrou os joelhos perante outro Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com muitas coisas, mas uma coisa, irmãos, que não devemos fazer é deixar de confiar em nosso Deus. Você pode ser falho, você pode ser imperfeito, mas o Deus que te chamou, Ele é grande, Ele é perfeito. Você vai sentir medo? Vai ficar triste? Vai perder coisas? Vai perder pessoas que você ama? Às vezes vai perder a saúde? Pode perder também. Mas nada vai substituir o Deus dentro de você. Às vezes a gente se frustra muito, a gente se acaba muito, a gente se destrói muito. E Deus dizendo: eu só preciso que você não me tire do sério. Eu só preciso que você permaneça confiando. Josué teve os seus perrengues no meio do povo de Deus. Josué foi decepcionado no meio do povo de Deus. Mas Josué sempre colocou Deus no seu propósito, lembrava das promessas que Deus fez. Às vezes o que falta a gente, irmãos, é lembrar das promessas. Às vezes a gente olha, vê uma situação difícil, vê um filho afastado, vê um marido afastado, uma esposa afastada, e fica naquela preocupação, naquele desespero, que precisa voltar, vai levar, vai morrer. E Deus está dizendo: a gente só precisa se lembrar das promessas. Qual foi a promessa que Deus te fez? Será que Deus não tem poder suficiente de cumprir as promessas que Ele prometeu? Quando Deus promete, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para fazer acontecer. O que é que eu e você podemos fazer? Não se apegue ao homem, não se apegue a pastor, não se apegue ao obreiro, não se apegue a irmão, se apegue a Deus. Porque Deus não vai te decepcionar, mas o homem vai decepcionar você. Porque nós humanos somos falhos, irmãos. Perfeito é só Deus. Às vezes você entra na igreja e você quer um abraço, você quer uma oportunidade, você quer um sorriso, e aí você fica triste dizendo: não ganhei, não tive. E Deus dizendo a você: eu te dei a oportunidade da vida, eu te trouxe vivo para a igreja, eu te abracei com a vida até aqui, eu te dei a oportunidade de olhar para mim. Deus está preocupado com a oportunidade de homens, o que a gente pode falar, o que pode fazer. E Deus diz a Josué: não olhe
olhe para a direita e para a esquerda, olhe para mim. Aí você está dizendo, irmão, você quer dizer que eu tenho que me expressar? Os irmãos, jamais. Você só não pode perder o seu foco. Porque uma coisa que nós aprendemos lá no começo da fé, quando os irmãos carregavam a caixa de som nas costas para fazer o banheiro de rua, eles diziam sempre: a salvação, ela é individual. Individual. Não é coletivo. É individual. Sua salvação é sua. Não adianta você se entristecer, nem querer carregar o mundo nas costas. Isso só vai salvar você. Quem vai salvar minha mulher é Jesus, com a luta dela. Quem vai salvar meus filhos é Jesus, com a luta deles. Quem vai salvar Joca é Jesus, com a luta de Joca. Quem vai salvar Raíla é Jesus, com a luta de Raíla. Quem vai salvar Márcia é Jesus, com a luta da irmã Márcia. Quem vai salvar a irmã Andréa é Jesus, com a luta da irmã Andréa. A gente não vai poder levar ninguém na bainha. E o jardim de Josué: só se permaneça em mim. Deus fala com Josué uma coisa muito interessante. É por isso que a gente tem que buscar de Deus, irmãos, os dons. Tem pessoas que questionam sobre falar em língua, sobre profetizar, sobre ter sonhos de revelação, sobre pregar, sobre interpretar línguas. Pessoas que falam sobre isso e a Bíblia deixa bem clara. É por isso que nós temos que buscar em Deus o reconhecimento do seu poder. Porque o que Deus fala com Josué: permaneça em mim. Então, se você entrou na igreja, se você não foi batizado no Espírito Santo, se você ainda não fala disso, se você ainda não profetiza, busque de Deus os dons espirituais que está com a bandeja passando sobre nossas frentes. Busque de Deus o poder, porque a única coisa que vai diferenciar aqui na terra é a presença de Deus na sua vida e na minha vida. Aí Deus fala com Josué, e se Deus fala com Josué: hoje eu vou te levantar, hoje eu vou te glorificar no meio desse povo. É porque o povo não estava crendo no chamado de Josué. O povo ele estava se apegando ainda a Moisés. É por isso, irmão, que o corpo de Moisés sumiu. Nem diabo nem demônio achou o corpo de Moisés na terra. Porque Deus já sabia que Moisés, se ficasse com o corpo no local e algum espírito tomasse posse daquele corpo, iria levar uma grande multidão de pessoas idolatrando Moisés. Por que é que você ainda não observou? Você já observou que os 4 evangelhos, escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, quem poderia fazer o melhor evangelho? Quem poderia falar mais de Jesus? Quem poderia dar mais detalhes sobre Jesus? Já parou para pensar nisso? Quem poderia fazer mais detalhes sobre Ezequias? Quem poderia escrever mais sobre Ezequias? É a senhora? Quem poderia escrever mais sobre ele? Porque a mãe. Imagine se Maria escreve um evangelho. Ele nasceu tal dia, ele acordava tal hora, ele mamava tal tempo, ele começou a andar tal dia. Por que Deus não permitiu que Maria fizesse o evangelho? Porque Deus sabia, se Maria faz o evangelho, a idolatria ela seria maior. Deus está dizendo a Josué: não se preocupe com o nome, só permaneça na minha presença. Agora Deus chama Josué e fala: Josué, eu vou te glorificar no meio desse povo. Eu vou fazer este povo compreender que, como eu fui com Moisés, eu serei com ele. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
Da mesma forma que eu trabalhei através de Moisés, vou trabalhar através de você, porque este povo saberá que quem lidera essa nação é Deus. É Deus. E Deus chama Josué e fala: agora você vai atravessar o Jordão. E o que me chama a atenção é que naquele momento em que Deus chama Josué para atravessar o Jordão, a Bíblia fala que o Jordão estava na sua fase mais alta. A Bíblia fala que o Jordão estava cheio até as portas. Só que Deus dá a Josué a estratégia: vá de frente os levitas e mande o povo se afastar um pouco. Mas antes de todo o processo acontecer, bota o povo para santificar na minha presença. Manda o povo santificar na minha presença. Tem pessoas que recebem vitória de Deus de qualquer jeito. Tem pessoas que acham que vai receber vitória aqui, pedindo para irmão orar, para irmão orar, para B orar, para C orar, sem orar. A irmã do carro, ela sempre, quando tem oportunidade, ela pede: irmãos, olha pelo meu neto, olha pela minha filha, olha pelo meu filho, e não esqueça de orar por mim. Só que eu observo que a irmã do carro está no ciclo de oração de joelho dobrado orando. Está na terça-feira de joelho dobrado orando. Está na quinta-feira de joelho dobrado orando. Ela está pedindo oração, mas está de joelho dobrado orando. Como é que Josué vai fazer Israel vencer se Israel não quer buscar? Glória a Deus. Vitória, irmão. Vitória sem esforço não tem. Sem renúncia não tem. Deus fala: manda o povo ficar e vai. Quando o mar estava no auge, quando o Rio Jordão está no auge, é que Deus manda o povo entrar, que manda os sacerdotes entrar. E a Bíblia fala que quando os sacerdotes tocaram, as águas estavam tão cheias que ainda molharam as rodas dele, da sua roupa. O que é que isso faz entender, irmãos? Às vezes, quando a luta está no topo, é porque o milagre está chegando. Às vezes, quando está na maior impossibilidade de acontecer, é porque o milagre está chegando. Às vezes, quando parece que é a última, é porque o milagre vai chegar no limite. No limite. Deus fala com Josué: